Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria estar aqui nessa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que me foi outorgada nesta noite de estar ministrando na campanha, que já é uma campanha, tradicional da nossa igreja. Agradeço a confiabilidade do apóstolo, da pastora Sônia. Desejo retornar a esta casa para que vocês possam ouvir nessa noite a grandiosa palavra do Senhor. Domingo nós já começamos a ouvir algo que eu já tinha preparado, e por mais que eu tenha procurado outra palavra, o Senhor falou, vai ser essa. Não adianta mudar. Então hoje nós vamos aprofundar aquilo que foi iniciado no domingo, igual os PGs, a gente começa no domingo e aprofunda na semana. Hoje vocês vão aprofundar o livro de Joel. Quem que estudou em casa o livro de Joel? Era a tarefa. Quem estudou? Só o apóstolo. E o pastor Robério? Só? Era a tarefa do pastor. Que vocês lessem. Mas então tudo bem, eu li por vocês. E hoje eu quero que vocês prestem muita atenção. Bastante atenção para que vocês não percam nada daquilo que o Senhor quer falar com vocês nesta noite. Nós começamos falando lá sobre alinhamento e hoje nós vamos continuar o alinhamento. Obrigada, Deus te abençoe. E aí, o tema que eu coloquei a esta mensagem, eu gostaria que você repetisse comigo: pão, vinho, azeite e avivamento. Mais uma vez, pão, vinho, azeite e avivamento. Aleluia! Estou muito empolgada com essa palavra. Chorei no meu quarto muitas vezes quando lia os versículos. Hoje nós vamos ler muitos versículos. Hoje você vai ler a Bíblia no começo, no final, no meio. Vai guardar no seu coração. Sabia que quando você ouve uma vez, você não guarda 100%, você tem que ouvir de novo e de novo para você guardar no seu coração. Então hoje você vai ouvir algumas coisas de novo para entrar no seu coração. E aí você vai entender porque eu falei de pão, de vinho, de azeite e de avivamento. Aleluia. Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. Nós vamos ler muitos versículos agora já nesse início. Do capítulo 1 ao capítulo 20. Porque estes versículos, eles vão subsidiar todo o livro de Joel. Com esses versículos, vocês vão começar a entender o que o profeta trouxe de mensagem para o povo de Israel. Amém? Quem encontrou, diga amém. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou seja, no tempo de vocês, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra, e os seus sarmentos, ou seja, os seus galhos, se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade, ou seja, pela morte do seu noivo. Foi cortada a oferta de manjar, e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham. Os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens.
Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados. Por que se secou o trigo? Como geme o gado? As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu todos os pastos do deserto. Se assente dando glória a Deus. Nós ouvimos, e nós até concordamos, que o livro que mais apresenta discordância hoje entre os nossos dias é o livro de Joel, no que diz respeito à interpretação. Vocês ouviram isso no domingo. Na década de 90, chega um movimento norte-americano de alguns autores, e esse movimento chega ao Brasil e ele deturpa algumas coisas. Nesse movimento se exacerba a espiritualidade e acaba trazendo uma visão deturpada de tudo. Se vê demônio em tudo quanto é coisa, se vê demônio nos utensílios da casa, se vê demônio em tudo quanto é coisa. E tem até um autor, Theo Osborne, que diz que se a pessoa morre doente, é porque ela pecou. Esse movimento vem trazer essa visão diferenciada do livro de Joel. Não é aquilo que estava predestinado para ser tido como mensagem. E aí vocês aprenderam no domingo que os 4 gafanhotos não eram demônios. Não fala mais forte, gente. Os 4 gafanhotos não eram. E quem trouxe o alinhamento foi? Meu Deus do céu. Os 4 gafanhotos não eram, fala forte, demônios. E quem trouxe o alinhamento foi Deus, amém. Eles não eram demônios, e quem trouxe o alinhamento foi Deus. Deus traz o alinhamento. E aí no livro de Joel a gente vê que tem 4 classes de gafanhoto. Diga 4 classes: cortador, migrador, devorador e destruidor. O gafanhoto cortador é um gafanhoto pequeno. O que ele faz? Ele invade a plantação e ele come as folhas. Ele vem fazendo pequenos buracos nas folhas. E aí vem o migrador. O migrador, ele termina as folhas, ele termina o que o outro comeu, mas ele ainda deixa algumas coisinhas para o devorador. Vale lembrar que hoje o pastor já ensinou vocês que nós temos quantas espécies de gafanhotos? 80 espécies de gafanhotos. Tem gente que acha que é especialista em demonização, mas não entende nada de gafanhoto. Sabe por quê? Porque a gente vê João Batista lá no deserto e ele está comendo o que, a igreja? Fala mais alto, o que ele está comendo? Gafanhoto. Por quê? Gafanhoto ali, ele vem dizer que gafanhoto não é demônio. Ele vem afirmar isso, que não era demônio. Mas uma coisa mais importante é que João Batista vem dizer que na época de Joel precisava de gafanhoto para alinhar o povo. Mas ele na época dele diz: não precisa de gafanhoto não. Eu sou a voz que clama no deserto. João Batista se levanta comendo gafanhoto para provar que profeta é profeta no tempo atual. Aleluia! Eu sou a voz que clama no deserto. Vamos voltar então. Primeiro, o gafanhoto qual é? Cortador. Ele faz pequenos buracos na folha. E o segundo gafanhoto qual é? Migrador.
ele come o resto das folhas. Aí vem o gafanhoto, o terceiro gafanhoto devorador. O que ele vem comer? Ele vem comer os galhos da planta. E aí nós temos o quarto gafanhoto, que é o destruidor. E aí ele vem comer todo o resto da planta. Mas por que Joel traz uma mensagem que é dividida no primeiro, segundo, terceiro? Porque um só não poderia destruir tudo, sim ou não? Sim, um só poderia destruir tudo. Não, mas o que na Bíblia nada é por acaso, tudo é colocado certinho no seu lugar. E aqui o que está representando 4 gafanhotos são 4 níveis de deteriorização de uma estrutura que o povo já tinha e paulatinamente foi se acabando com o tempo. 4 níveis de desestruturação do povo. Aí a gente olha para o profeta Joel. Quem era Joel? Vocês já ouviram que só na Bíblia tem 12 personagens Joel? São personagens distintos. A gente não sabe quem é esse Joel. A única informação que a gente tem aqui no capítulo 1 é que ele é filho de Petuel. Mais nada. Mas ele é um profeta que não fazia rodeios, que não usava de subterfúgios para falar nada. Não, ele vinha com uma palavra diretiva, profética. Há conjecturas que dizem que ele era de uma linhagem sacerdotal. Há outras que dizem que ele era de uma linhagem real. Não importa, o que importa é que ele tinha uma palavra profética. Olha para o seu irmão e diga assim: não importa de onde você veio, não importa de que linhagem você é, o que importa é a palavra profética. Aleluia! Não importa seu passado, porque Jesus já justificou o seu passado. Não importa se os seus pais não eram, isso já foi falado aqui. Não importa, o que importa é que você carrega a palavra profética. Aleluia. Joel, ele traz uma mensagem de assistência. Vamos entender isso. Nós estamos no Reino do Sul, capital Jerusalém. Temos 2 tribos. A mensagem do livro de Joel, vocês também já ouviram a mensagem de alinhamento. No capítulo 2, no versículo 2 diz assim, ele vai falar, no capítulo 2 ele vai falar do derramamento do Espírito Santo, mas a ênfase do capítulo 1 é o alinhamento. Deus quer primeiro alinhar o povo. Por quê e para quê? A mensagem de Joel é uma mensagem diretiva, pontual, assertiva, que vem para Israel, assim como ela vem para o seu coração nessa noite, assim como ela vem para a sua alma nessa noite. Joel, ele profetiza que o povo havia porfiado, abandonado as práticas. No capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Deus está falando desses níveis através dos 4 gafanhotos. Por quê? Porque não há quem se desvie da noite para o dia. Não há quem se separe da noite para o dia. Não há falência de empresa da noite para o dia. É de um pouquinho aqui, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Isso daí são os 4 níveis. Quem está entendendo, diga amém. Os 4 níveis dos gafanhotos é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, é um pouquinho. E aí você não percebe, você não poda, você não ajusta uma coisa ou outra. Quando você vê, já está tudo perdido. Se você não alinha, hoje vai se acabando aos poucos. E aí acaba, até que você não vê mais nada. Chega ao ponto final. Em Lucas capítulo 15... no versículo 3, Jesus propõe uma parábola. E ele diz, se puder colocar aí, Lucas capítulo 15, versículo 3. Só para vocês poderem ver.
que ele propõe uma parábola que vocês conhecem, essa parábola. E ele lhes propôs esta parábola, diga esta parábola. Presta bem atenção no que eu vou explicar para vocês agora. Jesus, ele inicia falando que um pastor tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Aí ele deixou as 99 ovelhas e foi atrás, até ele encontrá-la, colocá-la nos braços e retornar, sim ou não? E aí, ele continua a parábola. Uma mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. Ela acendeu a lamparina, varreu com todo cuidado. Ela encontrou e celebrou com as vizinhas. E aí Jesus continua a parábola. Ele não termina a parábola. Não são 3 parábolas, é uma parábola. Porque ele disse esta parábola. Então não terminou. Um pai tinha 2 filhos. E o mais novo chega, ele perde a sua parte da herança. O pai reparte até com o filho que não pediu. E aí no versículo 32, Jesus encerra a parábola. Não são 3, é uma parábola só. Quem entendeu, diga amém. Porque quem tem 100, perde 1%, presta atenção. Quem tem 100, perde 1%. Quem tem 10 moedas perde quanto? 10%. E quem tem 2 filhos perde 50%. É um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã, e é um pouquinho. É a mesma coisa que Joel está dizendo. Um pouco hoje, um pouco amanhã, é devagar, é progressivamente, é processualmente. Você não ora um pouco hoje, você não ora um pouco amanhã, você não jejua um pouco hoje, você não jejua um pouco amanhã, você não perdoa hoje, você não perdoa amanhã, e sem perceber você vai se tornando literalmente um religioso, um sepulcro caiado. O religioso ele tem facilidade de um bom discurso, mas não tem facilidade de cumprir aquilo que ele fala. É difícil essa mensagem, né? Eu já esperava que vocês... Mas a gente tem que alinhar o nosso coração. A gente tem que aprender que se você deixar um pouquinho hoje, você pode deixar um pouquinho amanhã. E se você se perder hoje, você pode se perder amanhã. E aí quando você vai perceber, você já deixou tudo para trás. Largou tudo. Na visão que o profeta Joel ele está vendo aqui, ele vai comparar os gafanhotos com uma invasão dos assírios e babilônicos, os caldeus. E aí ele vai destacar o processo que o povo vai viver. Por quê? Porque se afastou do propósito. Em Provérbios capítulo 26, versículo 2 diz que não há maldição sem causa. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele também colhe. Tudo que o homem semeia, ele colhe. No ano 586 a.C., é isto que Joel vem dizer. No capítulo 1, versículo 6, diz assim: porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e queixadas de um leão velho. O versículo 6 vem ratificar que os gafanhotos não são demônios. É uma alegoria que Deus está usando para confirmar que não são coisas espirituais, e sim coisas naturais. Ele diz: vocês vão passar pelo cativeiro, porque não guardaram a minha palavra. Por que o povo, principalmente, pastora, o povo do sul, foi para o cativeiro? Quem sabe por que o povo foi para o cativeiro? Levanta a mão, quem sabe?
Só o apóstolo que vocês vão aprender então. Não foi só o sábado como descanso que Deus colocou como princípio. Deus também estabeleceu o ano sabático. Diga, ano sabático. 6 dias você trabalhava e 1 você descansava. Em Levítico diz que 6 anos se lavrava a terra, se semeava, e no 7º ano, durante 1 ano, não podia mexer na terra. Durante 1 ano, não podia mexer na terra. Mas quando o povo chega na terra que mana leite e mel, a terra não descansou. Não teve descanso nenhum para a terra. Não teve descanso nenhum. Eles quebraram o princípio. E Deus olha para eles e diz: quando é que vocês vão me obedecer? Quando vocês vão me obedecer? Foram para a terra prometida e lá não obedecem. Deus instituiu. E esse princípio é tão sério que Deus honra aquilo que Ele coloca e institui como princípio. E aí Deus fala: já que vocês não me obedeceram, então vocês vão para o cativeiro, para vocês aprenderem e fazerem a terra descansar. E aí o tempo que eles estão na terra, diga 70 anos. É o tempo que eles estavam na terra, que mana leite e mel, e que não deixaram a terra descansar. Vocês ficaram 70 anos e não deixaram a terra descansar. Agora vocês vão ficar 70 anos no cativeiro, para que a terra descanse os 70 anos que vocês não deixaram. Quem entendeu, diga amém. Essa é a razão. Quebraram princípios. Coloca por favor aí em Levítico capítulo 16, versículo 26 a 31. Palavra dura, né? Mas bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do Senhor. Levítico capítulo 16, versículo 26 até o 31. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne, o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E é um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isto é estatuto perpétuo. Sábado aqui ele faz conexão com a palavra descanso. Descanso aqui é a forma conjugada do verbo descansar na primeira pessoa. Eu descanso. Irmãos, eu estou feliz de falar isso, porque eu estou fazendo letras, e eu sempre gostei de falar essas coisas. E agora eu estou falando com propriedade. No Velho Testamento, Deus criou e Ele obedecia esse princípio. Quem se lembra do povo 40 anos no deserto? Quem se lembra? 40 anos no deserto, Deus enviava o que dos céus? O maná. Todos os dias caía o maná, exceto no sábado. Deus mandava o maná da sexta e mandava o maná do sábado. Na sexta-feira Deus já mandava o maná dobrado da sexta e do sábado. Mas Rosimeire, por que você está falando isso? Para que você possa entender por que o povo se afastou e por que o povo foi para o cativeiro. Agora no Novo Testamento, Jesus, ele não coloca nenhum dia da semana como descanso. Diga por quê?
Porque ele diz assim, vamos ver se você consegue entender. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, venham até mim. Ele é o próprio descanso. Se você estiver cansado, você vem até Ele, porque Ele é o próprio descanso. Não precisa hoje mais nós guardarmos nada. Hoje Ele é o descanso. E aí o profeta Joel, ele está profetizando, porque o povo não deixou a terra descansar. Em Levítico capítulo 26, de novo, coloca por favor, versículo 33 a 35. Levítico 26, 33 a 35. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos, cativeiro. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nelas. Quem que está profetizando aqui em Levítico? Quem fala? Quem sabe? Quem está profetizando em Levítico? Fala, apóstolo. Moisés. Quem está profetizando aqui é Moisés. Moisés. Antes do cativeiro acontecer, Moisés já havia profetizado. Deus já tinha avisado. Assim como Ele nos avisa de tantas coisas, mas a gente não ouve o que Ele diz. Moisés já tinha profetizado que eles não guardariam os sábados, portanto eles teriam que passar pelo cativeiro para que os 70 anos do ano sabático fossem cumpridos para a terra. Muitas vezes Deus fala conosco, mas a gente paga para ver. Ele nos avisa, mas a gente, na nossa teimosia, na nossa rebeldia, a gente não ouve o que Deus fala conosco. Coloca para mim 2 Crônicas 36. 2 Crônicas 36. Todo o contexto de Joel, ele está no cativeiro. Todo o contexto. Os 4 gafanhotos é Joel avisando que o povo ia para o cativeiro. Jerusalém assolada, a infraestrutura ministerial e sacerdotal destruída. Era Joel já avisando que eles iam passar por tudo isso. 2 Crônicas 36, versículo 16. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Pode continuar. Porque fez subir contra eles o rei o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu na sua mão. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Usou Moisés, usou Jeremias, mas a gente insiste em não ouvir a voz do Senhor. Deus nos avisa tanto. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: faz o que Deus diz hoje.
porque amanhã vai doer mais. Faz hoje, porque amanhã vai doer mais. Não queira ir para o cativeiro não, igreja. Amanhã pode doer mais, é melhor você ouvir hoje o que Deus está te dizendo. O Pai, Ele disciplina aquele a quem Ele ama. Deus é um Pai amoroso e nenhum pai vai dar presentes para um filho que não obedece. Porque Ele quer que você cresça, que você amadureça. Ele não quer você um adulto infantilizado. Ele quer você um adulto de pé, de frente de batalha. Joel capítulo 2, versículo 2 e 3, vai contar para nós como foi essa invasão dos inimigos. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Olha como foi esse dia da invasão. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos em diante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. Os caldeus invadiram e destruíram tudo, porque o povo entrou no ativismo. Se você hoje não tiver uma boa explicação, ninguém chora mais. Se você não cantar uma música com fundo muito forte, ninguém chora mais. Mas bons tempos eram os de antigamente, em que o irmão vinha pregar com toda a sua simplicidade, e a gente chorava e chorava de novo, em que 40 minutos de joelhos não faziam nem a diferença. Hoje 5 minutos a gente olha, a igreja já está sentada. É ou não é? Eu estou falando a verdade, sim ou não? Estamos deixando o primeiro amor de lado. Não estamos conseguindo mais ouvir a voz do Espírito Santo. E aí Joel, ele também pode se comparar com a carta de Éfeso, dizendo que Jesus diz assim: tenho contra vocês que vocês deixaram as primeiras obras, deixaram o primeiro amor. Tem uma boa oratória, tem uma boa homilética, mas não tem ortopraxia. As práticas não condizem com aquilo que se diz. Está longe. Não é sobre o que se tem a oferecer, é sobre o que se tem a receber. É sobre o coração aberto, cujas lágrimas caem quando se ouve a voz do Espírito Santo. O que o profeta Joel vem dizer é que nós não devemos rasgar as nossas vestes, mas nós devemos rasgar o nosso coração. A entrega é total, não é parcial. Nós vemos aqui na mensagem de Joel que nós devemos voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Diga para o seu irmão: vamos voltar ao primeiro amor. Aleluia. Aramaia chorerrada suri cantarai. Aramaia suri andarai. Aleluia. No capítulo 1, do versículo 5 ao 7, diz assim: despertai, ébrios, e chorai, gemei todos que bebeis vinho, por causa do mosto que é tirado da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, os seus dentes são de leão, fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra, e os seus galhos se embranqueceram. A mensagem de Joel vem para 5 grupos, diga 5 grupos. Primeiro grupo, os anciãos, diga anciãos. Segundo grupo, moradores da terra. Terceiro grupo, os bêbados. Quarto grupo, trabalhadores rurais, os rurícolas. Quinto grupo, os sacerdotes. Aí no capítulo 1,
Verso 8 a 12, diz assim: lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. Aí a gente vê nesse versículo 11 e 12, ele fala das 7 árvores principais dessa terra que mana leite e mel. Dessas 7 árvores, ao destaque de 3, aqui que a gente vê no versículo 10. O trigo, o mosto e o óleo. Versículo 10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou. O mosto era um líquido que era obtido para se fazer as bebidas. Da própria planta ele era obtido para se fazer as bebidas. Por exemplo, o vinho que representava a alegria. O trigo, o mosto e o óleo. Olha para mim e diga assim: sem trigo não tem pão, sem mosto não tem vinho, sem óleo não tem luz. Você entendeu? Sem trigo não tem pão, sem mosto não tem vinho, sem óleo não tem luz. Azeite não serve só para alimento. Antigamente ele era colocado nas lamparinas, então não tinha luz. Sem vinho não tinha alegria, porque era a bebida que eles gostavam. E sem trigo não tinha pão. Mas no meio de toda esse caos e a desolação, a gente olha para o versículo 2. Capítulo 2, versículo 12 e 13. Coloca, por favor. Capítulo 2, versículo 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, no meio de tudo isso, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Deus está dizendo aqui: se houver conversão, a mudança de decretos. Se houver conversão, a mudança de decretos, o funeral para, a doença acaba, não há morte na casa. Quando há conversão, há mudança de decretos. Ser convertido vai além de ser usado por Deus. Tem gente que faz cair fogo do céu, missionária, mas não é convertido. E isso não é de agora. A gente vê Pedro andando sobre as águas, andando com Jesus, tendo experiências sobrenaturais, mas o Senhor teve que dizer a ele: quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. Não tinha conversão naquele que andava lado a lado com o mestre. Não tinha conversão em quem estava do lado de Jesus. Não pense que quem faz cair fogo do céu é convertido, não. Não pense, porque até o diabo sabe dar sinais, sabe revelar. O inimigo é astuto e ardiloso. Queira ser convertido. Em Êxodo capítulo 3, Moisés apacentava as ovelhas no monte de Deus. E aí ele vê que uma sarça começa a queimar. E Deus vem falar com ele. Ele estava apacentando as suas ovelhas. Mas quando Deus fala com ele, ele vira as costas para a sua ovelha e se vira para Deus. A ovelha era o
de mais importante que ele tinha. Era o que ele tinha de mais importante. Mas quando Deus chega na vida do convertido, não há nada que seja mais importante do que a presença de Deus. Que lugar Deus está ocupando na sua vida? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. É prioridade, é primazia. Primeiro é o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não está falando para você querer só ele, abandonar a família, abandonar. Não, ele só quer que seja em primeiro lugar. Primazia é prioridade. Rabaiassuri cantarai. É prioridade. Deus é prioridade. Aleluia, aleluia. Que palavra linda, Jesus. No versículo 14 diz assim: no meio da correção, no meio da disciplina, Deus faz uma promessa. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. No meio da correção, Deus faz uma promessa. O final vai ser diferente. Diga: o final vai ser diferente. No meio do caos, os gafanhotos vêm para devorar tudo. No meio de tudo isso, existe uma promessa: vocês vão se aproximar de mim. Vocês vão se achegar a mim. Onde havia escassez, haverá abundância, fartura. Onde havia escassez e um propósito de alinhamento, haverá abundância, minha pastora. Abundância. Aleluia. O capítulo 18, versículo 18 e 19. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio o trigo, e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos. Não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Os gafanhotos vão comer tudo, mas o Senhor vai trazer o pão, o vinho e o azeite. Os gafanhotos vão devorar tudo, mas Ele vai trazer o pão, o vinho e o azeite. Aleluia. Há 5 classes de pessoas. Deus vem falar para 5 classes de pessoas. Quem se lembra qual é a primeira? Os anciãos. E a segunda? Os moradores da terra. E a terceira, os bêbados. E a quarta, os rurais. E a quinta, os sacerdotes. Para essas 5 classes de pessoas, Deus dá 3 instruções. Diga 3 instruções. Para que tudo volte a prosperar. Joel, ele está indicando 3 coisas aqui para tudo mudar. Primeira coisa, está em Joel capítulo 2, versículo 1. Toque a buzina. Diga: toque a buzina. Joel está se pautando aqui no livro de Números, capítulo 10, onde havia o toque da buzina estabelecido por Deus. Se tinha festa, tocava a buzina. Se tinha guerra, tocava a buzina. Se tinha propósito, tocava a buzina. Joel vem dizer aqui: tire a poeira da buzina. Volte a usar a buzina. Cadê as buzinas empoeiradas, Israel? Cadê as buzinas empoeiradas? Volte a tocar a buzina, porque a guerra vai começar. Quando você toca
buzina, você se posiciona como exército. Quando você toca a buzina, você diz: estou aqui preparado, porque a guerra vai começar. Eu estou preparado, porque vai começar a guerra. Rasgue o seu coração para as guerras que você vai enfrentar. Toca a buzina que a muralha cai. Toca a buzina que o demônio sai. Toca a buzina que o que era estava morto nasce de novo. Toca a buzina. E aí ele continua. Toca a buzina e chama o povo para jejuar. Na lei de Moisés só se podia jejuar, convocar o povo uma vez por ano para o jejum. Só o rei, sacerdote, líder, rei ou profeta podia convocar o povo para proclamar o jejum. Quando Jonas traz uma mensagem de Deus para aquele povo de Nínive, o rei ninivita convoca todo o povo. Quem se lembra? Convoca todo o povo para jejuar. E aí o decreto é mudado. Quando você jejua, por isso que essa semana nós estamos inteira em jejum. Porque quando você jejua, você tem sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Quando você jejua, você tem a visão aberta para ver as coisas espirituais. Quando você jejua, seu coração está mais sensível à voz dEle, à presença dEle. Quando você jejua, você está rasgando o seu coração diante dEle. Segunda coisa, primeira coisa, diga comigo: toque a buzina. Segunda coisa, rasgue o seu coração. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9 diz assim: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos humanos. Rasgue o seu coração e não as suas vestes. Não é para ficar fazendo aparições. Não, vamos colocar essa roupa. Não, rasgue o seu coração, não é as suas vestes. Não precisa de artifícios, não precisa de subsídios, não. Você rasgar o seu coração na presença dEle, é você e Ele. Rasga o seu coração e não as suas vestes. Terceira coisa, creia na promessa. Diga: creia na promessa. E eu já estou indo para o final. Vamos falar de novo. Primeiro, toque a buzina. Segundo, rasgue o coração. Terceira coisa, creia na promessa. Qual é a promessa? Capítulo 2, pode colocar. Eu vou lendo aqui capítulo 2, versículo 24 a 28. Essa é a promessa. Harandasure handalarashore cantarai. Damayasuri andarabashore cantarás. Hamadayasuri balabashore cantarai. Qual é a promessa? E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de moça e de óleo, e restituir-vos-eis o ano que foi consumido pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de vós, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E olha a promessa. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Vai se colocando de pé. Coloca aí, por favor. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2.
manhã, suribiandanai. Da manhã, suricantanai. 120 homens. Atos capítulo 2 e versículo 16. 120 homens sentados no cenáculo. De repente, vem do céu um som, como de um vento veemente, e encheu toda a casa. E foram vistos línguas repartidas, como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E olha o que diz, Abaiarás. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que é, igreja? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias se profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que invocar, começa a invocar a Ele nessa noite, começa a invocar a Ele nessa noite. Nós queremos, Senhor, o teu derramar. Nós queremos, Senhor, o teu derramar. Derrama, Senhor, derrama, derrama. Se renda a Ele, rasga o seu coração. Rasga o seu coração, não rasgue as suas vestes. Não rasgue as suas vestes. Rasgue o seu coração. Porque quem pisou do Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Não sabe viver. Clame a Ele nessa noite. Clame a Ele nessa noite. Derramarei, eu derramarei. Eu derramarei. Como foi dito pelo profeta Joel. Eu derramarei. Eu derramarei. Rabaia, surianda, lava, chorianda. Levanta suas mãos e diga: quem já pisou no Santo dos Santos? Rabaia, suricanda, lava, chorianda, lavas. Yanda, lava, chorianda, lava, surianda, rai. Rabalava, suricanda, lava, surianda, las. Há uma nuvem de glória neste lugar. Há uma nuvem de glória neste lugar. Aleluia.